Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos, fazendo a nossa oração inicial. Agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, alimentando o nosso espírito, para que sejamos mais felizes. Possamos agora esquecer um pouco a nossa vida lá fora, os nossos problemas, unindo os nossos pensamentos, as nossas emoções, a equipe espiritual que nos assessora, os protetores de todos vocês que estão presentes, família espiritual de cada um, que aproveita deste momento para nos abraçar e trazer o remédio necessário que cada um necessita, para o reequilíbrio, para a nossa reforma interior, aumentando a nossa segurança diante da vida. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos que fazem parte desse trabalho, nossos amigos pintores, poetas, músicos, médicos, enfermeiros, todos aqueles que contribuem, que vêm doar aquilo que já constituíram no teu espírito, em prol daqueles que precisam. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco em mais essa noite. Que assim seja, Pai. Hoje a Mônica que vai falar com vocês. Vamos lá, então. Boa noite para quem eu ainda não tinha falado. Sejam todos bem-vindos. A escolha do tema fé produtiva foi uma escolha que eu fiz para falar um pouquinho via online lá em Osasco, no centro que a família do Celso mantém. E aí, nada mais fácil para mim trazer o mesmo tema, porém, a ideia é a gente refletir sobre a palavra fé. E por que o tema é fé produtiva? O que teria aí de especial? Toda fé é produtiva? Talvez a gente não pare para pensar o que é, então, uma fé produtiva. A gente tem o hábito de falar, não, eu tenho fé. Vocês têm fé? Levanta a mão quem tem fé. Tem gente que nem levantou a mão. A gente tenta. A gente vive falando, não, eu tenho fé, eu tenho fé. Será que a gente tem fé mesmo? Vamos então fazer algumas reflexões. Não sou dona da verdade. O tema é justamente para a gente pensar, cada um pensar consigo. Se a gente quiser trocar informação, a gente troca. Mas a ideia é mesmo de trazer essa reflexão para que a gente leve para casa e comece a pensar em tudo que a gente está ouvindo aqui, que não são palavras minhas, tá? São palavras do Evangelho, são palavras de pessoas que estudam o Evangelho. Para mim, ela serviu muito, porque todo mundo fala, quem prepara é o primeiro beneficiário, porque você tem que estudar, né? Você tem que refletir. E até eu estava ouvindo uma outra palestra hoje, que esqueci o nome dele agora, gente, o Trovão lá. Depois eu lembro. Falando que, realmente, se você quer aprender, prepare alguma coisa. Porque dentro da doutrina espírita, é muito comum a gente ter pessoas que, principalmente em relação à mediunidade, que era o que eu estava estudando, né? Não, eu sou médium há 40 anos, eu trabalho, eu sou médium ostensivo, mas nunca estudou a doutrina. E o que está sendo colocado para a gente muito hoje é necessário estudo para que a gente traga para a casa espírita a questão do espiritizar a casa espírita. A princípio achei estranho ouvir essa palavra, como espiritizar a casa espírita?
né? A casa espírita já é espiritizada. É no sentido de trazer o trabalho de Kardec e consolidar esse trabalho junto com o Evangelho. Isso é um tema para uma outra conversa. Então, quando eu ouvi dessa pessoa falando, olha, o estudo é o importante para a gente ganhar conhecimento, é a proposta que eu trago então com essa reflexão. É jogar a pulguinha atrás da orelha de vocês e vocês irem buscar no estudo ou no próprio interior de cada um o que é a fé. Será que eu sou uma pessoa de fé? Eu posso até ser uma pessoa de fé, mas será que essa minha fé está sendo produtiva nessa minha vida? Bom, a primeira pergunta que é para vocês levarem é o que é fé? Eu acho que desde que a gente nasce, e quem nasce principalmente em berço cristão, está sempre ouvindo falar sobre a fé. Você precisa ter fé, você precisa ter fé, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Ah, mas o que é ter fé? Fé é um sentimento de crença ou de confiança em algo ou alguém, mesmo que não tenha provas concretas. Nós, seres humanos, já nascemos com uma essência. A cada encarnação, porque fomos criados por Deus, nós carregamos essa essência divina, que faz... Quantas vezes você já parou para pensar e falou assim, eu tenho fé, e alguém fala assim, tá, mas como que você tem fé? Fé por quê? Ah, não sei, alguma coisa que me move. Isso faz parte do nosso ser. Não tem provas concretas, mas você está ali, crendo de fato nas possibilidades. Então, é uma atitude de adesão a ideias, princípios ou promessas. Continuando, Allan Kardec, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz 3 significados distintos para a fé. Primeiro, ele coloca a fé como crença, depois fé como confiança, depois fé como determinação, coragem e força interior. Aí vamos pensar um pouquinho. Fé como crença. Será que tem diferença? Crença, confiança, determinação, coragem. A forma que ele traz é a seguinte. Nós aqui da Casa Espírita, eu vou fazer aquilo que eu acredito aqui. Todo mundo está aqui, todo mundo crê na espiritualidade. Estou certo ou errado? Todo mundo crê em reencarnação? Todo mundo crê na existência de Deus, de uma força criadora? Então, aqui, dentro desta casa, a gente tem essa crença. Então, fé como crença. Será que nós temos essa crença? Porque a gente nasceu, vou falar assim, no meu caso, nasceu em berço espírita, então teve todo um conteúdo familiar que veio trazendo. Será que com vocês foi diferente? Vocês tinham uma outra religião, se a gente pode falar assim, e que de uma certa forma resolveram conhecer a doutrina, apaixonaram-se, porque senão vocês não estariam domingo à noite aqui, né? Vocês iam estar em casa. Nós estamos domingo à noite aqui, falando um pouco da doutrina. E falar do Evangelho é falar da doutrina. Quem será de vocês que teve essa experiência um pouco diferente da minha, que poderia estar colocando essa fé como uma crença? Eu vou falar um pouquinho. Minha mãe, que está aqui sentadinha, essa bonitinha aqui, minha mãe é católica de nascimento. Meu pai, que provavelmente pode estar aqui, mas no plano espiritual, num outro contexto, sempre de família espírita. Meu pai não tinha batistério, minha mãe católica tinha batistério, casaram-se. Não puderam casar na igreja porque não tinha o batistério do meu pai. Então, toda a família, a mãe conduz os filhos. Minha mãe me conduziu na religião dela. Vamos fazer primeira comunhão. Fizemos primeira comunhão. Feita a primeira comunhão, eu comecei a me questionar. Isso a gente tinha lá... Foi ontem, eu tinha uns 11 anos, tá? Ontem, é rapidinho, tempo curto. Eu não conseguia compreender
aquilo que o padre, no caso, né, que era o orientador, me trazia. Tinha algo que movia no meu interior de uma crença diferente da maneira como as coisas estavam sendo apresentadas para mim. Eu não conhecia a doutrina espírita ainda, eu estava indo passo a passo. Geralmente a mãe que conduz os filhos, né, nesse processo. Aí, fora isso, a gente vai adolescendo, coisas vão acontecendo, então vamos conhecer a doutrina espírita, que era a religião do meu pai. Quando eu comecei a frequentar, aquilo é como se tivesse dado ressonância com o que eu trazia no meu interior. Aquilo já estava, a cada momento que eu tinha uma oportunidade de aprender algo dentro dessa doutrina, aquilo parecia que fazia parte de mim já. Não com todo o conhecimento, mas ressoava dentro de mim como uma força. Então essa crença na doutrina espírita já existia em mim. Provavelmente, né, em outra existência ou no plano espiritual, eu já vinha estudando a doutrina. E isso é muito comum. Então, a fé como crença, ela é uma fé que você sente. Ela não tem um objeto concreto que te faça estar ali tendo esse sentimento. Lá na carta aos Hebreus, tem uma frasezinha que fala assim: a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. E quando as coisas acontecem fora da nossa vontade, e a gente então põe em xeque a nossa fé, será que a gente então tem fé de verdade? A fé como crença, examinando Kardec sobre isso, ele fala que ela pode ser cega ou pode ser raciocinada. A fé cega é aquela que aceita tudo que chega sem contestação nenhuma. A raciocinada não. A raciocinada é aquela que te chega e você para analisar. E a doutrina espírita, ela faz esse convite. Ela faz um convite para nós analisarmos tudo que nós estamos lendo e estudando dentro da doutrina. E quem participa de grupo de estudo, é muito interessante, a gente que trabalha com grupos de estudo há muito tempo, é muito interessante quando as pessoas trazem aquilo que elas entendem do contexto da doutrina, que já que eu estou falando aqui, nós estamos na casa espírita. E isso é super importante. A gente precisa, de fato, raciocinar e não aceitar qualquer situação que a doutrina nos coloque. Porque senão nós vamos estar sendo levados pelo vento. E que fé é essa produtiva, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, que não raciocina? Como ter uma fé produtiva se você não questiona, se você não pensa a respeito? Essa é a proposta que Kardec trouxe para a gente. A fé como confiança, o Kardec fala que é a confiança que você tem na realização daquilo que vai acontecer, não importa o tempo. E se a gente acredita na reencarnação, se a gente acredita na vida após a morte, a gente tem que ter essa confiança de que, não importa o tempo, isso vai acontecer. E aí ele traz a pessoa que estava comentando sobre esse tema, um exemplo. Suponhamos um pai de família que tem filhos, esposa, perde o emprego. Ele tem duas possibilidades: se revoltar, ficar amargurado e não trabalhar para conseguir uma nova oportunidade, ou se resignar, confiar na providência divina, agir para que o novo emprego aconteça para ele. Quantas coisas acontecem na vida da gente que realmente nós somos seres humanos falíveis, nos derrubam. Quantas vezes vocês já brigaram com Deus? Vocês já questionaram Deus? Natural que seja assim. E é importante que seja assim. Dessa forma, nós vamos estar raciocinando.
Brigar com Deus não significa que você não creia nele, porque nós somos criaturas dele. Significa que você está refletindo. O cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é, depois dessa briguinha, para e pensa. O que foi acontecendo no meio do caminho? É porque às vezes a gente desenha uma situação e acha que aquilo que é o que vai acontecer e que deveria acontecer. E a gente perde a oportunidade de ver outras coisas chegando até a gente que Deus está enviando, outros caminhos. Essa é a fé da confiança. Independente do contexto que a gente esteja vivendo, confiar. Mas veja só, crença, confiança, determinação e coragem precisa do quê? O pai perdeu o emprego, então ele vai ficar sentado em casa? Precisa de ação, né? Precisa de coragem, precisa de determinação, precisa de força interior. Kardec, no capítulo 19 do Evangelho, ele traz a seguinte definição: fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Nós temos um grande problema, a humanidade: força de vontade. A gente fala, até quero, mas eu não consigo sair do lugar. Isso faz parte do nosso ser. E nós precisamos começar a trabalhar isso. Movimentar a nossa vontade. Que quando a nossa vontade está sendo movimentada, a gente obtém. Então, essa fé, como determinação, coragem, é uma fé de movimento, de ação. Tiago, no capítulo 2, versículo 14, traz a seguinte fala: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ação? Que foi o que eu falei daquele pai que perde o trabalho, então ele fica sentado em casa esperando alguém ligar para ele: ó, tem um trabalho aqui para você. Não, eu confio em Deus. Vai aparecer, vai. Mas o Tiago fala isso: de que adianta a fé se você não faz nada? Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago defende que a fé deve ser acompanhada de obras verdadeiras. Isso é uma fé produtiva. Quando você age. Fé por fé, nós vamos continuar no mesmo lugar. E lá, ele diz que fé sem obras é uma fé morta. E conclui por si só que ela está morta, tal como o corpo quando está sem o espírito. Ele nos convoca a trabalharmos, a agirmos. O que será que significa dizer que a fé sem obras é uma fé morta? É uma fé que não produz. É uma fé de fala. É uma fé de estagnação. A verdadeira fé, ela precisa se manifestar, ela precisa aparecer, ela precisa estar em evidência. Senão ela não é a verdadeira fé. E só pensar, gente, só falar, não, eu tenho fé, não, eu acredito. Sem atitude, nós estamos com a fé morta. Que atitudes seriam essas? Tirando o exemplo daquele pai. A gente precisa trabalhar no movimento, sempre em relação ao que está as pessoas ao nosso redor. As obras, elas precisam estar conectadas com aquilo que a gente faz para alguém. Nós somos chamados para viver uma fé ativa, uma fé que produz, uma fé que realiza, uma fé que frutifica. Veja esse outro exemplo aqui. Alguém bate na sua porta, fala que está com fome, que está com frio. Aí você acredita tanto em Deus, que Deus vai ajudar aquela criatura, que você fala, não, irmão, vai com fé que você vai se alimentar, que você vai ter a roupa para o frio. Vocês acham que vai acontecer isso? Que fé é essa que essa pessoa foi capaz de apenas falar para esse irmão ou essa irmã? Vai, tenha fé, acredita. E não fez nada. Sequer deu um pedaço de pão,
sequer falou algo que pudesse aquecer aquele coração. Isso é uma fé morta. Está dando para vocês pegarem um pouquinho do que seria uma fé produtiva? Então, comece a trabalhar dentro de vocês. Aí vem, né, aquela pergunta: você tem fé? Aí agora eu vou jogar uma provocação. Não leve para o coração, tá? É só para refletir. Você tem fé daquele tipo que não faz nada, que não se movimenta, que não trabalha pelo outro? E, gente, trabalhar pelo outro, nesse caso, que ele nos coloca fé produtiva, não é sair daqui e ir fazer grandes feitos. É olhar para dentro de casa, aquele que está precisando da sua escuta. É olhar no seu trabalho, aquele que está mais irritado e que você poderia colaborar de alguma forma. Não precisa de grandes feitos, mas é para sair de você mesmo e para começar a realizar. Se você é do tipo que não faz nada, sinto avisar. Sua fé é improdutiva. Ela não está sendo uma fé que constrói. Não leva para o coração, hein? Deus ajuda quem sente uma dúvida. Ou seja, trabalhe, se esforce, produza. Não adianta você só crer. Já foi o tempo da gente só crer. Hoje a gente já consegue entender que minha crença, minha fé, ela tem que ter ação. Senão as coisas não vão acontecer. Quem crê sempre faz alguma coisa. Quem crê realiza e frutifica. Bem, gente, a nossa fé ela tem que alcançar os necessitados. E aí, mais duas perguntas para que a gente leve para casa. Que tipo de fé nós estamos vivendo hoje? E se pudéssemos avaliar a fé pelas obras que estamos realizando, qual seria o nível de fé que nós estamos vivendo? Não precisa falar para mim. Pensem com vocês. Leve essas duas perguntas para o travesseiro essa noite. Que tipo de fé eu estou vivendo hoje? A fé improdutiva ou a fé produtiva? E se eu posso analisar minha fé pelas minhas obras, que obras são essas? O que eu tenho feito? Deus, a gente acredita em uma força criadora, a gente não tem uma compreensão concreta, nem temos repertório para entender essa força criadora. Se nós acreditamos, se nós temos essa crença aqui, de que Ele nos criou, parte dele está em nós. Ele não ia nos criar de uma outra forma. Assim como nós, encarnados, transmitimos os nossos genes para os nossos filhos, Deus, como Pai Criador, transmitiu o gene dele para a gente. Nós é que não gostamos, muitas vezes, do que esse gene faz dentro da gente. Porque durante todas as nossas existências, nós viemos, deixa de lado, não. Agora sou eu, o que importa sou eu, não é o outro. Porque o gene dele nos chama para a produção, para olhar para fora, não só para dentro. Se ele deu isso para nós, ele sabe do potencial que nós temos. Nós é que não sabemos ainda. Porque conhecedor de tudo e de todos, criador de tudo e de todos, ele sabe o que vai dentro de cada um de nós. Ele depositou isso na gente. Sendo assim, nós precisamos evidenciar essa nossa fé em trabalho, em obras. Nós somos chamados todo o tempo a viver pela fé. E viver pela fé é se mover. A gente às vezes vai estar falando as coisas repetidamente aqui para ver se a gente grava. É se movimentar, viver pela fé.
É viver com uma convicção clara de todos os talentos que Deus depositou na gente. O que nos atrapalha nesse movimento? É que nós queremos que as coisas sejam das nossas maneiras. Se não acontecem como a gente desejou, não serve. Nós não entendemos os caminhos que Deus traça. E, na verdade, eu acredito até, Mônica falando, Deus, Ele desenhou todos os caminhos. Nós é que fazemos as nossas escolhas e muitas vezes nós queremos pegar atalhos. E esses atalhos, às vezes, nos atrasam, nos retardam no processo de evolução. A gente faz as escolhas e é entendível porque nós viemos de um processo evolutivo, né? Nós não somos anjos, o nosso espírito ele foi criado simples e ignorante, nós passamos por todo um processo evolutivo, onde as sensações, onde os instintos já falaram muito alto, e agora a gente precisa aprender a sublimar isso. Já não precisamos mais fazer uso dos nossos instintos, como fazíamos talvez há 1, 2, tão pouco tempo atrás. Está na hora da gente transformar isso. Viver com uma convicção clara dos talentos que Deus depositou em cada um de nós é super importante para que a gente comece a ter atitudes. Atitudes que façam com que a nossa fé seja uma fé produtiva. Querem ver um exemplo? Eu gosto muito dessa historinha. Essa é uma passagem que Marcos narra no capítulo 2, no versículo de 1 a 5. Ele diz o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, estava lotado o lugar, descobriram o eirado, o teto, no ponto correspondente onde Jesus estava. Fizeram uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé daquelas pessoas, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Fala de Marcos. Vamos então refletir um pouquinho sobre essa cena. 4 homens decidiram ajudar um paralítico. Todo mundo sabe que o paralítico não anda, né, gente? E esse paralítico queria muito estar com Jesus. E aí a gente pode imaginar o tamanho do tumulto que estava, porque todo mundo queria estar com Jesus. Essa criatura não poderia chegar até ele. 4 pessoas resolveram ajudá-lo. Certamente, um número par, 4, cada um pegou de um lado da maca e tentaram chegar com ele até Jesus. O que eles decidiram? Bom, se pela porta não vai, vão por cima. Olha o esforço de levantar esse homem no teto, destelhar, não é telha, né? Naquela época não tinha telha assim, e descer o paralítico. Se fossem mais pessoas, talvez o peso da maca fosse menor. Foram 4. 4 pessoas que resolveram agir. Jesus olhou para os amigos daquele paralítico e, vendo a fé produtiva deles, disse: tendes bom ânimo. Esse é um exemplo de fé produtiva. Eles criam em Jesus. Só que essa crença em Jesus, essa crença numa força maior, não se limitou a só assistir o que estava acontecendo. Eles agiram. Eles trabalharam em favor de alguém que não tinha condições. Provavelmente esse paralítico poderia estar desanimado, porque ele queria muito, mas não andava.
E por causa da fé produtiva dos seus amigos, ele foi curado. Você acha que, perguntinha de novo para vocês levarem para o travesseiro, você vai sempre encontrar facilidade quando você está disposto a ajudar uma pessoa? Graças a Deus, Senhor. As pessoas estão pensando. Nem sempre. E quantas vezes a gente quis ajudar e viu que o trabalho ia ser enorme. Ai, vai dar muito trabalho. Acho que não vai dar. A fé é improdutiva. Mas o que mede a sua iniciativa para ajudar as outras pessoas é o grau de dificuldade? Leva para o travesseiro. Sempre você pensa no trabalho que você vai ter quando você vai fazer algo por alguém. Nossa, vou ter que me deslocar daqui, vou ter que ir para lá, vou ter que fazer isso, ou vou ter que escutar essa pessoa. O que deve te mover não é isso, mas sim a sua fé. Por que vocês acham que eles fizeram aquilo? Qual era a motivação deles? Talvez, gente, aquele paralítico que estava desanimado, obviamente que não conseguiria se arrastar até Jesus por causa da multidão que ele estava, foi o motivo que aquelas 4 pessoas resolveram agir na fé produtiva. Vendo a impossibilidade de alguém. Isso moveu eles. Independente do trabalho, eles não mediram os esforços. Foi difícil? A gente pode imaginar. Levantar uma pessoa com todo o peso dela e descer pelo telhado. Jesus viu a fé produtiva daqueles homens. É a sua fé que te faz se mover em favor dos outros. E dessa forma a sua vida não vai ser improdutiva. E assim, a gente vai encerrar essas reflexões fazendo a seguinte pergunta para o nosso coração: quem sou eu neste momento dessa existência? Como eu estou alimentando a minha fé? E que eu tenho produzido acreditando na força cósmica, eu gosto de falar assim, de Deus, porque Deus, para muita gente, né, a gente entende, acaba humanizando, mas vamos pensar assim, essa força criadora. Quantas coisas nós temos vivido que a gente não compreende o porquê, mas a gente cai, bate o joelho no chão, se agarra e levanta. Ou a gente vê alguém nessa situação, vai lá e faz por ele. E a fé produtiva não é só pelo outro, é pela gente também. É a gente aprender a sair da nossa zona de conforto, é a gente mover forças para que a gente consiga sair de situações. E a gente vencer a gente mesmo. Então, o travesseiro de vocês hoje precisa estar cheio de perguntas para vocês. Qual o tamanho da minha fé? Se essa minha fé me coloca numa situação de produtividade ou de improdutividade? Quais são as ações que eu tenho realizado nessa minha vida que me mostram se ela está sendo produtiva ou improdutiva? E a ação não precisa, repito, ser grandiosa, mas ela tem que ser positiva. Ela tem que estar colaborando. Ela tem que estar ajudando a você e ao próximo.